Olá, pessoal. Vamos refletir um pouco sobre este fenômeno que nós estamos vendo agora, nesse momento, em decorrência dessa crise social que está envolvendo o país nesse momento. É uma crise socioeconômica que envolve a questão de saúde, por ocorrência do coronavírus. Mas essa é uma oportunidade para que a gente reflita um pouco, né? Esse acontecimento nos traz, gera essa oportunidade propícia para que a gente reflita um pouco sobre esse fenômeno da pobreza em nosso país. Então veja só, onde vivem os pobres no nosso país? A gente pode se perguntar, não é? Onde eles estão? Onde eles se encontram e por que muitas vezes ocorre esse espanto, não é? Como nós vimos esses dias, né, no canal de televisão, não é? O espanto do governo por se dar conta de que uma inúmera massa popular de mais de 40 milhões de pessoas solicitaram um benefício assistencial emergencial. Mas veja só, onde estão esses pobres? Nós convivemos com eles todos os dias, né? Muitas vezes surge esse espanto em um determinado momento que está acontecendo um evento extraordinário, digamos assim, um evento que não estava acontecendo antes, que não era rotineiro e que de repente passou a acontecer e despertou essa visão, essa visibilidade para um fenômeno que acontece em nosso país. Não é? Temos muitas vezes a ilusão de que a pobreza no nosso país acabou, que a fome acabou, que a pobreza se resume simplesmente àquela margem de pessoas que estão, por exemplo, em um Bolsa Família, não é? Então, esse momento é mais do que oportuno para que a gente reflita sobre essa questão da pobreza. Nós convivemos com essas pessoas, com essas populações, todos os dias, no nosso dia a dia. Basta a gente se perguntar, não é? A gente imaginar, não é? Fazer assim uma comparação, uma simulação, não é? Se a gente pega um salário mínimo, um salário e meio, né? Vamos pegar na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.500, uma família que de 3, 4 membros que precisam aí sobreviver com essa faixa de R$ 1.000, R$ 1.500. E aí você deduz, não é, dali desses R$ 1.000 ou R$ 1.500, os gastos fixos que uma família tem no mês, não é? Gastos com alimentação básica, não é? Uma cesta básica, gastos com água, energia, com conta de gás, botijão de gás, enfim, pagar uma universidade às vezes de um filho, quando o filho, né, chega a esse patamar de um estudo superior, comprar alguma medicação, fazer um tratamento de saúde, enfim, né, um crédito no celular, e outros gastos que são corriqueiros de uma família. Agora você pega tudo isso e você subtrai, não é? Soma todo esse valor básico, que o que é básico, o que é trivial, não é? Que não é nada de luxo, não é nada extraordinário, mas que são gastos triviais que uma família precisa ter, não é? E você pega isso e você subtrai de um salário mínimo, um salário e meio, e vê o que sobra
não é? O que resta para essa família, para que ela possa fazer um investimento, não é? Para que ela possa ter um lazer, para que ela possa fazer uma atividade extra. Imagina o que vai sobrar, não é? Para ela investir numa tecnologia, comprar um aparelho tecnológico ou algo diferente, algo de extra, não é? Então, a gente vê que essa situação, ela está frequentemente no nosso dia a dia. E se a gente olhar à nossa volta, a gente vai encontrar essas pessoas, todas essas, né, a maioria dessas pessoas que estão à nossa volta, elas vivem nesse perfil socioeconômico, né? E aí a gente se pergunta, o que sobra para que essas pessoas tenham ali uma qualidade de vida melhor ou invistam em uma qualidade de vida melhor, não é? Uma vez que, de fato, se a gente calcular bem direitinho, não é? A gente vai ver que um salário e meio, a gente só consegue ter apenas aquilo que é o trivial, não é? E uma família nesse perfil, ela dificilmente ou quase que impossivelmente, ela vai conseguir multiplicar capital, não é? Veja só, não é? O fenômeno da elevação, né, da classe econômica, do patamar econômico, ele só acontece quando você consegue multiplicar capital, né? Ou seja, investindo em alguma coisa, criando alguma coisa, fazendo algo de extra que consiga gerar capital. Só que para gerar capital você não gera do nada, né? Então, se uma família ela não consegue reservar nada do seu salário ou praticamente nada, não é? Como é que ela vai investir e como é que ela vai conseguir multiplicar esse pouco capital que tem? Então, veja que esse é um problema muito sério. Esse é um problema muito sério que faz com que as nossas famílias, digamos assim, a maior parte das nossas famílias, elas não consigam, de fato, alçar, digamos assim, desse ponto onde eles se encontram de pobreza, tá, gente? Porque a gente tem a ilusão de que a pobreza no Brasil não existe mais, que a pobreza acabou, não é? Então, muitas vezes quando a gente escuta falar, a gente acha que esse é um discurso que não faz mais sentido, um discurso que está ultrapassado, não é? Mas aí eu acho que isso é muito atual, não é? E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é muito propício para a gente fazer esse tipo de reflexão, não é? Eu, por exemplo, eu vi, não é? Esses dias no jornal, na TV, que o governo ele ficou espantado, não é, com o número de pessoas que pediram auxílio emergencial, não é, porque não sabia que existia no Brasil tantos pobres ou tanta pobreza, não é? Mas o Brasil, o governo, às vezes, entende que uma pessoa que vive na informalidade, que ganha X lá, não é, com as suas atividades informais, e o governo entende muitas vezes que aquela pessoa não é pobre, né? Porque aquela pessoa consegue tirar daquela atividade informal ali, daquele trabalho informal, sem nenhuma segurança, sem nada de especial, né? E o governo entende que aquela pessoa não é pobre, não é? Porque ela consegue tirar daquele trabalho apenas o trivial e ela não consegue estruturar a sua vida numa qualidade de vida melhor, não é? Ela consegue ter apenas o trivial. Então, se no momento de dificuldade ela passa imediatamente a depender de um auxílio emergencial, significa que ela vive em uma situação vulnerável, ela não vive em uma situação economicamente confortável, não é? Porque se ela vivesse
em uma situação economicamente confortável, ela não ia ter essa necessidade imediata de um auxílio, né? Então, veja que essas pessoas, elas conseguem tirar dali daquela atividade, muitas vezes, somente o trivial para a sua sobrevivência. E elas não conseguem gerar um capital que lhe garanta uma condição de vida um pouco melhor, não é? Uma condição de vida que possa lhe garantir um pouco mais de estabilidade. Então, por isso, essas pessoas, no momento assim, elas imediatamente passam a um estado de vulnerabilidade. Só que essas pessoas, o governo entende que elas não eram pobres, não é? Elas estão pobres agora por conta da pandemia, não é? Elas estão pobres agora por conta de um acontecimento inusitado que aconteceu no mundo e que afetou o país, a economia do país, de todos os países e do nosso Brasil, não é? Mas veja só, isso é para a gente refletir, não é? Que a pobreza, ela é um fenômeno de invisibilidade social, de invisibilização social, né? Então os pobres estão aí. O pobre não é só aquele que está lá no perfil do Bolsa Família. Aquilo lá é a extrema pobreza, né? O perfil de extrema pobreza. Quando a pessoa se enquadra lá no perfil do Bolsa Família, ele não é pobre exatamente. Ele é mais que pobre, não é? Ele está na situação de extrema pobreza, não é? Ou é abaixo da linha da pobreza, não é? Porque uma coisa é o perfil do pobre, da pobreza, não é? Outro perfil é o de estar abaixo dessa linha de pobreza, não é? É a extrema pobreza. Então, é isso que acontece. O governo ele estava pensando e calculando a pobreza no Brasil apenas como aquela quantia de pessoas cadastradas lá no Bolsa Família, para receber um Bolsa Família, não é? Mas, na verdade, não é bem assim. Aquele é o público que está numa situação de extrema pobreza, não é? De extrema vulnerabilidade social e econômica. Isso não quer dizer que toda essa outra população que agora está sendo visibilizada, não é, pelo governo, não quer dizer que ela não é pobre, que ela não esteja no perfil de famílias pobres. Não é? Então, esse é um fenômeno que a gente tem visto e que tem causado espanto em algumas pessoas, não é? Mas serve para nós, para que nós brasileiros possamos fazer essa reflexão a respeito da invisibilidade dessas pessoas, não é? Chama a atenção essa situação e tira esse véu, essa camada da invisibilidade, né? Que a gente possa pensar nisso, não é? Em ampliar o nosso campo de visão a respeito desse fenômeno que agora está ressurgindo, né? Ressurgindo porque na verdade ele já estava aí, né? Ele já estava diante de nós, ele já estava à nossa volta, não é? Nós já convivíamos com ele né, em todos os momentos no nosso dia a dia. Só que a gente estava com os olhos um pouco vendados, não é? Mas esse fenômeno ele vem mostrar justamente, não é, que a gente precisa abrir um pouco mais os olhos para enxergar aquilo que muitas vezes está do nosso lado.